picanha ou alcatra? Chuleta ou costelinha? O que é melhor de hoje é sobre o rodízio do Domi. Roda a vinheta. É a primeira vez que eu me lembro que a gente faz aqui no quadro a comparação com jogadores do mesmo time, sendo comparados pelo próprio técnico nesse rodízio. Começo com a zaga. Léo Pereira ou Gustavo Henrique? Quem é melhor zagueiro, Sérgio Xavier Filho? Eu gosto mais do Gustavo Henrique. Arnaldo Ribeiro? Eu gosto mais do Léo Pereira pela perna esquerda, canhoto. Todo mundo está jogando com zagueiro canhoto pelo lado esquerdo porque você ganha preciosos milésimos de segundo nas suas transições todas. Então veja que o Domi não está tão errado assim, não tem unanimidade. Tem uma dúvida aqui. E aí, professor? Pelo tipo de jogo que o Flamengo joga, ele tinha aquele zagueiro que foi para o Arsenal, lá, o espanhol, que também era canhoto e ajuda para facilitar para jogar mesmo, né? Isso, Flávio Mari. O Gustavo, ele leva vantagem na bola parada, né? Ele é grande demais, cabeceia bem, é um bom jogador também, né? Mas como o Flamengo joga de uma saída de bola lá de trás, o Léo Pereira leva um pouco mais de facilidade que o Gustavo, né? E também poderia jogar os dois juntos, o Gustavo pelo lado direito, que eu acho que a posição do Gustavo é muito mais pelo lado direito. O que a gente vai concordar é que nenhum dos dois atingiu ainda o nível do Pablo Mari na zaga do Flamengo. Agora a comparação de William Arão ou Thiago Maia? Muricy Ramalho, William Arão ou Thiago Maia? Eu acho que o Arão ainda... Tô num todo, né? Os dois eu trabalhei, né? O Thiago Maia no comecinho no Santos também. É um jogador diferenciado, pode jogar como o primeiro, como o segundo também. É um jogador que sai pro jogo, sabe jogar, se movimenta muito, né? Eles são muito parecidos os dois, né? Então, pela experiência, pelo tempo de casa, eu acho que o Arão leva um pouquinho de vantagem. E você, Arnaldo Ribeiro? Olha, páreo duríssimo. Eu gosto muito do Arão, acho que ele é uma espécie de patinho feio. Toda vez que o jogador tem que ser substituído no Flamengo, o Arão, eu acho um ótimo jogador. Foi reciclado pelo Jorge Jesus. E acho o Thiago Maia talvez o melhor reserva do Flamengo, tecnicamente falando, de todos esses contratados, incluindo o Pedro e tudo mais. Acho o Thiago Maia o melhor reserva, mas até pela sintonia, Gerson, Arão destro, Gerson canhoto, lembrando que o Thiago Maia também é canhoto, eu ainda fico com o Arão nessa disputa. Serginho? Eu vou de Arão porque eu acho que tem uma questão de memória, né? O quanto um jogador específico sabe do funcionamento do time, né? E o Arão tem a memória e tem a inteligência para fazer as escolhas corretas de jogada e às vezes até orientar companheiros ali. Por isso eu iria de Arão. Certamente o Gerson não tem, nesse momento, o patamar que tinha com o Jesus. Com Jesus, o Gerson era, para mim, o melhor meia da posição dele no futebol brasileiro. Agora o próprio Domenech tem alternado Gerson e Thiago Maia. Gerson e Thiago Maia, Arnaldo Ribeiro. Gerson, ainda, digamos, seja o responsável pela melhor dinâmica do futebol brasileiro nos últimos tempos. O jeito que ele joga, está em todos os lugares, tal. Eu ainda defendo o Gerson como um dos melhores jogadores tecnicamente do futebol brasileiro. Acho que o Thiago Maia tem que esperar tanto para uma vaga quanto para outra. Serginho? Eu vou de Gerson, mas a única questão é, o Gerson do ano passado era melhor que o Gerson desse ano. Por quê? Né? O que tá... tem alguma questão física? É a cabeça dele, coisa e tal? O futebol dele caiu um pouco, sim, né? Mas eu vou de Gerson. Muricy? Eu também vou de Gerson. Só que eu acho que esse jogador tem que ter sequência, entendeu? O tipo de jogador que tem que estar jogando. Né? Esse não pode também, tipo, no rodízio faz mal para ele, fisicamente, faz mal. Então tem jogador que é muito forte, igual a ele. Quanto mais jogar, é melhor. Então o Gerson é esse tipo de jogador. O Muricy tá on fire, eu estou gostando, cara. E aí o Domi já escolheu, já teve que escolher, aliás, preferiu escolher entre um ou outro. Contra o Botafogo ele deixou o Arrascaeta no banco, escalou o Everton Ribeiro. Contra o Santos ele colocou o Arrasca, deixou o Everton no banco. Depois jogaram os dois juntos. E o Flamengo jogou melhor com os dois juntos.
Mas tivesse que escolher um só, vai, o Domi tá fazendo rodízio lá, como fez com o Botafogo, como fez com o Santos. Só um. É Arrascaeta ou é Everton Ribeiro, Sérgio Xavier Filho? Everton Ribeiro, fácil. Eu sou apaixonado pelo futebol do Everton Ribeiro, multi-homem, faz absolutamente tudo. Eu acho, na minha opinião, que ele está bem acima do Arrascaeta. Que é até agora a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, o Arrascaeta. Arnaldo Ribeiro? Eu também, o Serginho tentava jogar como Everton Ribeiro, canhotinho pela direita e tal, então acho que tem uma memória afetiva ali. Agora, o ideal são os dois juntos, né? Agora, para escolher o Everton Ribeiro, me lembra essa dupla, muito a dupla do Cruzeiro, bicampeã brasileira. Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. Lembra que a gente ficava com dificuldade? Quem é melhor? Quem é melhor? Os dois eram ótimos juntos, né? Mas eu preferia já o Everton em relação ao Goulart pela técnica, pela inteligência. Talvez é um dos poucos meias daquela característica que existam hoje no futebol brasileiro, de construção, né? Então, se tivesse que escolher um para o meu time, eu escolheria o Everton Ribeiro. Cara, gozado de você falar isso, porque tem duplas que eu não consigo olhar para os caras sozinhos. Xavi e Iniesta, né? A gente sempre viu os dois juntos. Baixando de patamar aqui, você citou Goulart e Everton Ribeiro. Renato Augusto e Jadson. Era um complementando o outro, né? E eles sozinhos não eram os mesmos. E eu acho que se aplica aqui a esses dois também. Muricy Ramalho. Jesué e Mineiro também. Jesué e Mineiro, total. Vocês jogavam... Quando um dos dois jogava com o outro, não era muito... A dupla não, que tinha sem o outro não jogava bem, não. Eu acho que... Claro que os dois são importantes, né? Mas é muito estranho, cara. A gente, como torcedor e gosta de ver jogo, é ver o Everton Ribeiro no banco. É muito estranho, cara. Quando a gente olha o cara no banco, jogar o que esse cara joga, é muito difícil, entendeu? De ver um cara desse no jogo. Então, é claro, com o Everton Ribeiro. E fechando aqui, embora vocês já tenham opinado, quero ouvir de novo a posição de vocês. Para o ímpar, Gabigol ou Pedro, Muricy? Gabigol, com certeza, é o goleador, é muito inteligente, se movimenta demais, é muito difícil ser marcado, entendeu? Então, com certeza, Gabigol. Os números dos dois no Campeonato Brasileiro estão na sua tela. Cada um tem 7 jogos, porém 6 como titular para o Gabriel, 2 para o Pedro. 4 gols marcados pelo Gabriel, 2 pelo Pedro. Mas olha a minutagem, o Pedro precisou de 240 minutos para marcar um gol. E o 120 minutos, perdão, para marcar um gol. E o Gabriel, 138 minutos para marcar um gol. E aí, Arnaldo? Não dá para comparar o Gabigol com qualquer atacante do futebol brasileiro. Eu acho que o Pedro ficou constrangido pelo semblante. Dá para ver o Pedro constrangido como titular contra o Fortaleza e o Gabigol no banco. Constrangimento. E acho que, ao decidir ir para o Flamengo, o Pedro já sabia o que lhe esperava, né? Teve proposta do Grêmio, teve outras situações, e assim... ele pode, inclusive, jogar junto com o Gabigol, porque o Gabigol é muito versátil, mas eu acho que não tem comparação entre os dois. Por mais que o Pedro seja um bom jogador, o Gabigol é muito acima da média. Agora, você não acha, antes de ouvir o Serginho, vocês não acham que faz bem para o próprio Gabriel, caso ele tenha uma queda de rendimento, saber que se ele não estiver bem, ele não tinha isso no ano passado, tem um cara ali que pode até não ser tão bom quanto ele, mas é um cara muito bom, Serginho, para entrar ali? Sim, sem dúvida nenhuma. A minha resposta que eu ia dar antes de você falar isso era mais ou menos a seguinte, né? Gabigol fácil, mas me deixa o Pedro aquecido já, pronto, porque a chance do Pedro resolver um jogo é enorme, né? Então, é mais ou menos exatamente na linha do que você está falando. E para fechar o nosso Quem é Melhor, do rodízio do Domi, os 3 jogadores que ele tem de opção ao Bruno Henrique, né? O jogador de velocidade do ataque. Vitinho, Pedro Rocha ou Michael? Qual deles, se pudesse escolher um só, Muricy, você pegava para o seu time? Eu gosto do Michael. O Michael joga pelos dois lados, tem o drible, tem a finalização, é inquieto demais. Nesse esquema de jogar, por exemplo, com 2 meios, 2 atacantes, ele cabe direitinho. Jogador que joga dos dois lados, muita velocidade, é muito difícil de marcar. Então, eu acho que o Michael leva vantagem aí. Arnaldo? Essa é uma ótima, né? Porque seria a primeira opção de banco. Nós 3 ali, quem você colocaria
para entrar no segundo tempo na eventualidade de o time titular não dar resultado. Eu gosto mais entre os três, eu acho mais completo o Vitinho. Acho que o Vitinho pode jogar como atacante ou pode jogar como meia também, bate bem de média distância. E eu acho um jogador mais inteligente e já mais aclimatado ao time, sabe? Desde o ano passado. Então, se fosse escolher um, hoje escolheria o Vitinho. Serginho? Eu acho que tem uma questão aí, que tipo de jogo nós estamos falando, né? Tem jogo, assim, sob medida para o Michael, né? Jogo que o Flamengo está um pouco mais pressionado, aí vai embora, drible, velocidade. Engraçado, quando o Arnaldo começou a falar, eu achei que ele ia falar do Pedro Rocha, né? Porque eu acho que o Pedro Rocha, como jogador, é mais completo dos três, né? Agora, a fase do Pedro Rocha é que não está muito boa, né? Então, assim, eu escolheria, sem pensar nas fases, Pedro Rocha. Mas eu também achei que ele ia falar Pedro Rocha, de mais completo.